Olá, está começando mais um programa Análise Direta, com mais uma entrevista importante que nós preparamos para você, diretamente dos estúdios aqui de São Paulo, transmitindo para o Brasil inteiro e mais 55 países. Hoje o nosso assunto é sobre hospitalidade e o ponto de partida é família, amigos e trabalho. Mas afinal, como a hospitalidade pode nos ajudar no dia a dia? Para responder essas e outras perguntas, a minha convidada de hoje é fundadora e diretora do Instituto Brasileiro de Hospitalidade e executiva da área de relacionamentos, Beatriz Cullen. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade de falar de hospitalidade empresarial. Muito obrigada pela presença, eu que agradeço. Vamos começar, né, do começo mesmo, pelo óbvio. Como assim hospitalidade empresarial? O que é isso? Bom, hospitalidade tem várias definições. Eu não sou a que defende uma única opinião, ou quem sou eu para definir qual é a opinião correta, qual é a definição correta. Então, o que eu diria, a hospitalidade é um meio de aproximar pessoas e consolidar relacionamentos. E como que isso pode ser feito? Isso é feito na família, nos amigos, nos relacionamentos, sejam pessoais e profissionais. E para o mundo empresarial, a relevância é maior ainda, por quê? Porque são relações mais comerciais, relações mais de interesses, do que uma relação de amizade com família, etc. E aí eu diria assim, que a hospitalidade no mundo empresarial é uma somatória de coisas gentis, corteses, que você faz para a empresa sentir que você está do lado dela. Então, essa somatória faz assim, quando eu me relaciono com tal empresa, como é que eu sou tratada? E como que eu percebo isso? Eu percebo através dos diferentes canais de relacionamento. Pode ser telefone, pode ser presencial, pode ser por e-mail, pode ser através das redes sociais. E a forma como eles cuidam de mim, ou como eles se relacionam comigo, me gera um conjunto de percepções aí que eu digo, nossa, essa empresa eu sei que eu posso contar. E aí essa relação de acolher, entre aspas, de poder contar, é que cria aí essa questão de ser hospitaleiro ou não. Legal. E existe, então, um serviço que auxilia as empresas, tipo uma consultoria, para ser mais hospitaleira? É isso? Existe. A hospitalidade, ela tem alguns pilares, né? Então, um dos pilares primeiro são as pessoas que têm essa vocação, esse espírito de servir. Mas, por outro lado, se ela só serve, atende bem, fala bem, é atenciosa, mas não resolve, a questão continua. Ela tem que ter processos bem definidos para que essa maneira dela de ser e querer aproximar pessoas funcione. Então, eu tenho que estar lá olhando se aquele processo tem foco no cliente, se aquilo lá é aquilo que o cliente espera. Rapidez, eficiência, solução, eficácia, etc. Então, os processos também fazem parte desses pilares. Aí eu tenho a comunicação. Como eu me comunico? Eu me comunico de uma forma muito formal, mas formal numa empresa que é totalmente informal, num serviço ou num produto que a informalidade ele tem cara de informalidade, então eu preciso adequar essa comunicação. Outro ponto é o ambiente. Que ambiente que eu faço isso? Na loja, o lugar é bonito, é legal. Quando eu falo legal, não é luxo. É aconchegante, as cores, a arrumação, o enfeite. Ou muitas vezes eu não tenho presencial, eu tenho lá no telefone. Como é que o ambiente que eu trabalho é bom? Um calor de 35 graus, eu tenho lá. Não tenho ar-condicionado. Eu tenho aquele barulho de ventilador, eu tenho um calor sufocante e eu tenho que atender bem o meu cliente, sendo que a minha condição física não é das melhores possíveis. Ou seja, eu tenho que adequar isso. E o último ponto é cultura. Como é a cultura dessa empresa? Como é que a alta administração cuida do funcionário, que é o colaborador, como é que ela trata o cliente, como é que ela trata esse fornecedor e para no final essa comunidade, que é esse entorno que permeia a empresa também, tem tudo a ver. E por último, se tudo isso funcionar, você concorda no final que a empresa, o acionista vai ter dinheiro? Por quê? Porque o funcionário bem atendido cuida bem do cliente, eu preciso ter fornecedores também bons para fazer um bom produto e serviço. A comunidade que eu tenho, o entorno, como é que eu cuido desse entorno, pode ser até a família dos meus colaboradores. E tudo isso caminhando nessa ordem de prioridade, no final o dinheiro vem. Então, verdade. Assim, vem, com certeza vem. Agora, você falou uma coisa que eu achei bem interessante. Se o funcionário, o colaborador, não for bem tratado, ele também não vai tratar bem o cliente? Você concorda que você imagina, eu preciso, meu foco é trabalhar com atendimento ao cliente. Aí eu vejo que a empresa não me reconhece,
não me valoriza, não me dá assim, o mínimo das condições que eu tenho são muito pequenas. Como é que eu me sinto motivado a cuidar bem do meu cliente? Então, ou seja, Difícil, você né? ensina técnica, você ensina vários procedimentos, mas assim, é que a gente fala serviço sem alma. Eu faço o serviço mecânico, mas não existe alma no serviço. Então, a minha percepção do outro lado é que não me convenceu, não é bem assim. Eu não sinto que a coisa é verdadeira, que a coisa é real. Então, ele tem que sentir parte. Sim, acho que fica uma coisa meio artificial, Totalmente né? artificial. E todo mundo percebe, não precisa nem estar olho no olho, olho. Na voz do telefone você sabe quando é. E quando usa os scripts então engessados? Nossa, isso é terrível. Aí você faz uma pergunta além, fala assim, não, ela responde a mesma, aquele script que está lá, não tem mais essa. No mundo que nós estamos, o script não funciona mais. Você dá um direcionamento, uma linha, mas você está falando com o Nordeste, está falando com o Rio, está falando com São Paulo, às vezes você tem que dizer até algumas palavras para ela falar amém. Você fala amém, como eu falo amém? Você quer falar bom dia, você fala bom dia, que ela também tem um bom fim de semana, um bom final de semana. Por que não? Porque tem que ser naquele jeitinho tudo igual. Ninguém quer ser mais um. Eu quero ser cuidada de maneira especial, tratada de maneira especial como qualquer um outro. Então, por que não fazer essa adaptação? E a gente percebe mesmo, né, que serviço de atendimento ao cliente, telemarketing, geralmente eles têm mesmo aquele script engessado. A pessoa começa a falar e ela não te deixa falar também. Não, e quando você fala que não entendeu, ela repete a mesma frase Tudo igualzinho. Então, eu falo assim, que a comunicação, quem é importante pela comunicação, quem é o responsável pela comunicação, é quem fala primeiro, quem tá falando com o outro. Se o outro entendeu ou não, a responsabilidade é minha. E se ele não entendeu, eu tenho que mudar as palavras, o modo, para fazer com que ele entenda. Porque se eu repetir da mesma frase, ele já não entendeu na primeira, só se ele não escutou. Aí você repete igual. Mas se escutou, eu vou falar a mesma frase, do mesmo jeito, não vai adiantar. Aí começa a gerar um desconforto, uma perda de tempo que o consumidor, que o cliente hoje não tem mais paciência com isso. Irrita o consumidor, Irrita, né? e muito. Irrita. Principalmente quando você faz uma pergunta bem objetiva e vem uma resposta totalmente ampla, sem contexto. Você fala assim, mas não foi isso que eu perguntei. Você percebe que a pessoa está lendo. Exatamente. E não tem como hoje ninguém perceber, né? E dependendo do tom de voz dela também, você vê que não há um esforço em querer ajudar, em querer entender. Aquilo que nós estamos falando, né? O genuíno interesse pelo outro. Para ser genuíno interesse pelo outro, é muito diferente de interesse. Então, eu me coloco no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, o meu atendimento, a minha resposta vai ser totalmente diferente. Não tem como. Por isso que eu falo empatia, né? Se coloca no lugar. Se eu estivesse vivendo a situação, como é que eu gostaria de ser tratado? Verdade. E como que esse tipo de setor, né, de atendimento ao cliente, de telemarketing, vendas por telefone, vamos começar por aí. Como mudar e deixar isso mais humano, mais receptivo, menos automático, né? Aquela coisa ficar uma coisa decorada, mais calorosa. Primeiro, eu acho que tem que ter um foco da empresa, a empresa olhar como sendo o cliente importante. Porque tem empresas que querem cumprir o seu tempo, a gente fala o tempo médio de atendimento tem que ser, porque custa, tem operador, tem ligações entrando, então ele fica preocupado mais com o tempo, mas não com a qualidade da ligação. Não é a quantidade, é a qualidade. E aí o colaborador, ele é obrigado a ser rápido, porque ele tem um tempo lá cronometrado. E o tempo médio, muitas vezes, medindo o desempenho dele. Olha só, medindo o desempenho em função de tempo. Como que você pode dar um atendimento se você tem como prioridade bater essa meta de tempo? Então, ou seja, como a empresa olha isso, como ela foca isso na prioridade do cliente. Segundo, se esse colaborador, ele é bem cuidado, sim. Né? Aonde ele está, como é que tratam, como é que é o líder, hoje os líderes são fundamentais. Seja o coordenador, o supervisor, ele faz toda a diferença. O time caminha com ele, não caminha com ele. Então, ele é um cara que tem que estar sempre, a pessoa tem que estar sempre perto, dando assistência, para ele sentir que ele pertence àquela empresa. E acho que investimento em treinamento também. Você quer que eu ponha uma pessoa lá, mas você não dá tempo de treinar, você cobra, e ela não tem tempo de reciclar e às vezes adaptar. Ou seja, você vê, são várias funções, mas assim, principalmente é dizer que eu quero fazer de tudo para poder atender esse meu cliente. Quando eu falo atender, é mais que atender, é me relacionar. O atendimento fica uma coisa muito mecânica. O relacionamento é uma coisa que não tem fim. Eu quero manter essa relação. Então, ou seja, esses itens que eu falei são os itens relevantes para fazer com que essa coisa possa andar.
né? E para isso tem investimento, sim, investimento em tempo e investimento em recurso. Treinamento também, né? Porque treinamento fundamental. Nossa, com tantas coisas novas que cada dia aparecem, se você não recicla seu time... E outra coisa, eu acho que reciclar não só na questão da tecnologia, das coisas novas que estão aparecendo, mas é principalmente reciclar valores. Trazer, voltar com valores como honestidade, compaixão, empatia, gratidão. Eles têm que começar a ver que isso que faz com que faça sentido para mim, para que eu também trate o outro como eu gostaria de ser tratado. E tem que fazer sentido. Então, ensinar só técnica não vai adiantar. Eu vou decorar, mas eu não vou de coração. Eu preciso falar assim, nossa, você é especial. Eu quero que alguém me trate da forma como você me trata. Eu tenho que fazer igual. E aí eu preciso sentir, ver que aquilo lá tem valor, faz sentido para mim. E você faz como isso? Através de exemplos. Pode trabalhar com vídeos, pode trabalhar com várias formas, para onde ele enxergue e olhe, poxa, essa aqui é uma pessoa que eu admiro. E como que eu faço para chegar lá? Então, eu me coloco na situação e vou trabalhando esses valores. Tem que fazer sentido. Bom, eu vou fazer uma pequena pausa agora. A gente vai para um intervalo, mas é rapidinho. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com a Beatriz Cullen. Ela é consultora em relacionamento de clientes. A gente está falando sobre como ser hospitaleiro nos negócios, né? Então, o que é isso? É a mesma coisa que a gente ser hospitaleiro em casa, né? Elas começam em casa. Falar, mas é tão... O nosso paradigma é família. No bom sentido e no outro lado não bom sentido. Primeiro, como é bom sentido, quando toda a família se entende. Aí é fácil. Todo mundo se gosta, todo mundo se respeita, é maravilhoso. Mas, vamos falar o contrário. Eu não me dou com meu pai, não me dou com minha mãe, tenho problema com o filho, tenho problema com o contato, que todo mundo tem. Qualquer família, se você olhar, não tem a família perfeita. Mas eu tenho um grande desafio de praticar em casa para poder levar para fora. O que normalmente é mais fácil? Você vai tentar lá fora para depois voltar para casa, porque na casa é mais difícil, porque há uma relação, um vínculo emocional muito grande. E família, você fala assim, você gosta, todo mundo gosta da sua família? Muitos dizem que não. Imagina que tem esse pai, tem a sua mãe, ou tem esse filho, ou esse irmão. Ele não tá ali por acaso. Ele veio por alguma coisa me questionar ou me refletir para que eu olhe os meus valores e eu procure me relacionar com aquilo. Você imagina a mãe, que faz tudo por aquele filho, por aquela filha. E aí, quando ele decide uma carreira, ele assume uma carreira totalmente diferente. E a mãe fala, mas como? Não foi para isso que eu te preparei. Agora eu falo assim, como que você pode limitar uma escolha de cada um, sendo que aquilo que ele acredita que ele quer fazer, que aquilo que ele goste? E respeitar, né? Com certeza aquilo respeitar. Que o filho quer fazer. Porque você imagina você a família fazer com que ele siga uma carreira que aquilo que ele não quer, que ele não gosta. Você imagina que peso vai ser para ele a vida inteira? Uma coisa que não vai ter satisfação, ele não vai ter realização. Por quê? Porque não tem aquele brilho no olho, não tem aquele prazer de falar assim, puxa, é isso que eu gosto de fazer. Independente do que seja. Independente do que seja. Quero ser dançarino, bailarino, quero ser cantor, quero trabalhar como engenheiro, como advogado. Eu tenho que respeitar que é uma escolha que vem. Agora, a hora que ele escolher, dê o espaço para ele ser o melhor possível. Então, dê subsídios emocionais de apoio. Você pode não concordar, mas apoia. Foi a escolha dele. Você não fez as suas escolhas também que eu não tinha? Eu fiz as minhas. Todo mundo tem direito de fazer escolhas. Ninguém pode forçar ninguém a ser uma pessoa ou fazer aquilo que não quer. Porque não vai andar. A pessoa vai se tolher, vai ficar tantas vezes, às vezes fica doente por causa disso. E não agrada ninguém. Ou seja, não agrada a família, não agrada ele, não agrada ninguém. É uma pessoa que vem ao mundo, mas não se satisfaz. E é tão difícil encontrar essa satisfação, essa felicidade. E a profissão é o nosso lado grande de desenvolvimento. É você buscar uma coisa que você vai ser útil. Eu acho que a nossa vida só tem significado quando nós somos úteis. À medida que nós não deixarmos de ser úteis, que sentido a vida tem? Perde o sentido mesmo. Você fica, tenho tudo, mas não tenho nada. Porque às vezes eu tenho tudo, mas eu não tenho amigo, eu não tenho família, eu não tenho saúde. E
Que adianta ter muito dinheiro, muitas vezes? Então, às vezes eu encontro, né, nas relações que eu tenho, a minha alegria. Por quê? Porque elas me preenchem esse espaço e eu me sinto feliz. Eu não viro celebridade, eu não sou mais rico por causa disso, mas o meu viver é pleno. Eu falo que isso é. E a hospitalidade tem um papel muito grande, por quê? Porque riqueza nos detalhes, nas coisas simples, no cuidar do outro, no olhar, no saudar, no perguntar. São coisas assim que no dia a dia nos preenchem, que às vezes você fala, mas tão difícil, mas aí falar bom dia, você fala bom dia por quê? Nossa, bom dia por quê, gente? Imagina porque você começar o dia falando alguém, falar bom dia por quê? Você já tem, não, eu acho que já é o motivo, você acordou, você tem um dia para fazer as grandes mudanças na sua vida, para viver coisas boas, e você fala aí, bom dia para quê? Então, ou seja, está precisando de valores, está precisando ver o mundo aí fora aqui, tudo isso, e uma das formas é você ajudar os outros, seja no trabalho voluntário, seja em qualquer trabalho. Quando você faz pelo outro, o outro traz para você tanta coisa que, sim, sem perceber, você mais ganha do que perde. E quem mais realiza é quem deu do que quem recebeu. Então, é verdade. É uma questão de trabalhar valores. E assim, teste de fazer pequenas diferenças para ver como aquilo muda a vida. Porque o mundo não muda. Nossa vida só muda se o nosso olhar para o mundo mudar. E é esse olhar que nós temos que mudar. Porque o mundo que é mundo continua mundo. E quando eu começo a fazer essas pequenas gentilezas, eu crio um ambiente propício para meu dia, o meu humor, o meu jeito de ser mudar. E é verdade, isso vai... não dizem que gentileza gera gentileza? E é verdade mesmo, né? Exatamente, coisas pequenas. Uma pessoa que foi empresária rica, muito rica, lá em Niterói, e um belo dia, ele era administrador de uma empresa, e um belo dia um circo que estava lá pega fogo. E nesse circo morreram 500 pessoas. E ele diz, o profeta José Datrino, ele diz que ele recebeu uma visão, ele teve uma visão, e a visão dele era abandonar tudo e ajudar todas as famílias que tinham perdido seus entes queridos. O que ele pega? Ele pega no espaço do circo, que pegou fogo, ele monta ali um espaço para receber todas as famílias. E aí ele começa a fazer esse trabalho de gentileza gera gentileza. Depois ele vai na barca, que vai para Niterói, ele ficava lá oferecendo uma flor. Tem toda uma história, tem toda uma cultura em cima do profeta gentileza, que é isso aí, gentileza gera gentileza. É verdade. E começou alguém que abandonou os seus bens e foi cuidar das pessoas. Que coisa, né? Você acha que falta isso dentro das empresas? Um estímulo à gentileza, um estímulo a um ajudar o outro, a ter um sentimento de equipe, Acho. Né? E aí pode vir de várias formas, pode vir de cima, alta administração, dando exemplo. Não adianta discurso, a questão é prática. Então, ou seja, é condizente com aquilo que fala. Os grandes líderes, ou seja, os grandes donos, presidentes, que são diretores, eles têm um papel fundamental em levar isso para a organização. Muitas vezes nesse pilar não existe, nessa hierarquia, nesse livro não tem. Mas eu tenho lá um gestor, que esse gestor é o agregador, é aquele que respeita, compartilha, divide. Aí você não sabe por que ele faz a diferença. Você vai perguntar para o seu subordinado, ele fala, poxa, mas ele, olha, eu cheguei hoje, minha filha não estava bem, quando eu voltei ele perguntou se minha filha tinha melhorado, ele me chama pelo nome, ele lembrou do dia do meu aniversário, ele me fez... Ele vai criando, então, quando ele cria isso, ele tem todo mundo na mão dele. E quando ele tem um objetivo próprio, ele passa o objetivo para o grupo, e o grupo em si caminha junto, por quê? Porque vale a pena ter um líder como esse, ou seja, uma pessoa que vale a pena eu fazer. E ele leva todo mundo para a mesma direção. Então, isso pode acontecer de várias formas. Às vezes, numa empresa, tem ilhas de excelência. E, normalmente, essa ilha de excelência pode vir, normalmente, do trabalho que eu faço vários estudos sobre isso a cada ano. E lá eu tirei um grupo, há 7 anos, as respostas são espontâneas, eu tirei um grupo de empresas que foram consideradas mais hospitaleiras. Aí você pergunta assim, mas por que elas são mais hospitaleiras? A última pesquisa foram 687 respondentes, profissionais do mercado. Aí você vai olhar, é assim, porque quando eu cheguei lá, o manobrista veio e me saudou. Porque um dia eu errei, eu vi que eles passaram uma coisa errada, eles pediram desculpa para mim e eles, na hora, eles foram humildes. Olha os sinais que vêm. Um dia foi porque eu cheguei lá, ela pegou, me saudou, ela cuidou de mim, ela olhou para mim, ela compartilhou a minha dor. Então, tem N situações que eles vão passando que eles citam o que é. E quando eu junto tudo, para mim isso é hospitalidade.
é uma empresa que eu sei que eu posso contar. E aí acabou gerando aí um grupo de empresas que estão nisso. E há 3 anos atrás eu resolvi ver o profissional hospitaleiro. O que eles consideram mais hospitaleiro? Quem? E aí me apareceu até esse ano, foi uma diretora, foi uma gerente, foi uma supervisora. E aí você começa a ver o jeito de tratar, o jeito de cuidar das pessoas. É comum? Não. Infelizmente, não. O que eu senti esse ano é que o número de indicações para profissionais aumentou. As pessoas estão percebendo mais essas virtudes, essas competências emocionais. Então, lembrando, falou, olha, ela faz isso, ele faz assado, etc. E em relação às empresas, o número diminuiu. Então, citaram menos empresas esse ano. Se você tem alguma empresa que você se relacionou, alguma que você considera, diminuiu o número. Nos últimos 3 anos, tem caído 20%. Significa o quê? Que as empresas não estão fazendo o papel que deveriam fazer quando seja cuidar do relacionamento. E isso é grave, né? Você tá se o número já esteve maior... Ele vem caindo. Aí você fala assim, por que está caindo? Vamos olhar o contexto de ano passado, vamos olhar o contexto desse ano. Primeiro, pressão por resultado, enxugamento, mais responsabilidade com menos pessoas, cortes em área que, teoricamente, não dão resultado direto, que para muitos a área de relacionamento é despesa. É despesa. Eu estou cuidando daquilo que eu já vendi. Então, ou seja, por que eu vou investir nisso? Só que esquece que essa pessoa não teve mal. Ela muda, hoje muda com facilidade mesmo. Ela vai para qualquer outra empresa. Ela vai mesmo. E aí você pergunta por quê? Então, isso tem uma consequência diretamente no resultado da empresa. Achar que não, é utopia isso. Existe mesmo uma relação direta de que vai migrar mesmo. Eu só não vou migrar se não tiver opção. Que algumas vezes eu não tenho opção. É verdade. O cliente insatisfeito, ele muda mesmo, ele migra mesmo. Ele não vai ficar ali sendo maltratado. Então, é importante a gente investir nisso, né? Eu vou para um intervalo, mas é rapidinho. Você não saia daí que a gente volta já já, falando mais sobre hospitalidade. Até já. Estamos de volta com a Análise Direta. Eu estou conversando hoje com a Beatriz Cullen, que é consultora em relacionamento de clientes. Estamos falando em como ser hospitaleiro nos negócios. A gente estava falando sobre esse estudo, né, que vocês fizeram sobre hospitalidade, quais são as empresas que foram citadas aí, um número de 600... Foram 687 respondentes esse ano. É um estudo que eu faço já há 7 anos. E quando chegou no 4º ano, eu vi que algumas respostas... muitas respostas em relação à pergunta das empresas que você se relacionou ou se relaciona a alguma que você considera hospitaleira, eu vi que começou a haver uma repetição. Falei, peraí, eu tenho exemplos vivos, eu tenho melhores práticas e eu tenho que aproveitar essas empresas para usar como modelo. Elas têm que ser referência. E acabou vindo, tem umas que estão aí já desde, né, tem uma primeira que é da área da saúde, que está há 7 anos, ela aparece despontada em primeiro lugar, que é uma área da saúde e medicina diagnóstica. Eu tenho um hospital, eu tenho também a seguradora, diga também que faz um trabalho maravilhoso de atendimento familiar, genuíno interesse, e tenho também uma empresa na área de cosméticos, que ela, você vê, ela é produto, mas ela é percebida pelo serviço também. Olha que interessante. Que legal. Então, ou seja, as outras são muito serviços, aqui é praticamente produto e a percepção do bom serviço. E eu vejo assim que elas têm características interessantes no sentido de eu sei que eu posso contar. Acho que essa é a questão que eu mais coloco dessa fidelização, dessa questão do ser hospitaleiro, né, do se aproximar do outro para consolidar. E empresas assim que você está 20, 25 anos com segurado e você não muda e é bem mais caro. Então eu falo, gente, que relação? Quer ver uma relação de família. Você está com aquilo lá e olha, veja, cada vez eu vejo assim, eu pago mais caro. Até hoje eu coloquei uma entrevista que saiu no jornal sobre hospitalidade com uma pessoa de uma seguradora e colocando assim, ela fala, eu tenho essa seguradora, eu tenho há mais de 20 anos, eu sei que eu pago mais caro, mas vale a pena. Olha que interessante. Ou seja, cria uma relação
meio que família, faz parte da minha família. Você está 20 e poucos anos com aquela empresa, vira família. E se você é bem tratado, né, é outra coisa você saber que pode contar com a empresa, que você pode ligar lá, deu algum problema no serviço ou no produto que você contratou, liga na empresa, a empresa te recebe bem, a empresa resolve o teu problema. Que é tudo que nós queremos. Né? Só queremos solução. Solução, exatamente. Isso também é hospitalidade, né? Quando eu converso, por exemplo, com companhias aéreas, né? Companhias aéreas, qual é o ponto que mais impacta numa companhia aérea do passageiro? É a pontualidade. Agora, para a pontualidade acontecer, eu tenho aeroporto, eu tenho serviço de bordo, eu tenho comandante, todo o pessoal interno, eu tenho check-in, eu tenho tudo envolvido. Então, eu vou fazer que tudo isso funcione, porque se atrasar algum voo, lógico que tem uma questão de intempérie, tem uma questão de climática, mas assim, que eles não fazem a separação muitas vezes. É como se a companhia aérea fosse culpada pelo que hoje resolveu o mundo cair em São Paulo. E eles, na hora, a percepção a experiência de bom atendimento, ou de bom relacionamento, ou de experiência memorável, ela cai. Por quê? Porque um fator chave para eles, no caso, é a pontualidade. Que eles têm que trabalhar todos os envolvidos para que isso funcione. E no outro, por exemplo, na saúde, né? O que mais impacta na saúde? Primeiro, ninguém vai no hospital porque quer. Você vai porque você tem curado alguma coisa, você tem que fazer um exame porque pediram, ninguém vai lá passear ou vai visitar alguém. Então, você vai em situações que, a não ser que não nasce uma criança, que aí é... daí já é outra situação, história, né? Outra especial, que é festa mesmo. Mas nas outras, ninguém se sente confortável. Aí, o que eu espero quando eu vou? Eu já estou fragilizada emocionalmente. Grande parte fisicamente. Eu fico muito mais sensível. Então, sim, a percepção que eu vou ter de um serviço é muito maior. É muito maior, é verdade. E olha a responsabilidade de quem está lá, nessa linha de frente, que seja médico, enfermeira, quem pega os dados para fazer o exame, quem me atende no pronto-socorro, tem uma série de... Eu estou ali querendo ser cuidado, eu falo, pelo amor de Deus, cuida de mim. E o que eu espero? Encontrar um profissional que tem essa vocação de que eu estou lá, vai estar lá e vai poder ajudar. E nem sempre isso acontece. Por quê? Porque tem que pensar, para poder haver essa ligação, essa empatia, né, dos dois lados, eu preciso selecionar direito, eu preciso treinar direito. Eu não posso pegar qualquer um de linha de frente. Agora, tem pessoas que não foram feitas para, não foram preparadas ou não tem isso no perfil de ser linha de frente. Então, põe lá atrás, põe no back-office, lá atrás. Eu fico lá no backstage, onde eu faço um trabalho que reflete nisso, mas eu não estou no olho no olho. Porque o que é mais que corpo que fala? 55% da comunicação nossa vem do corpo. O meu olhar, o jeito que eu mexo a minha mão, o meu tom de voz, está tudo aqui envolvido. E o corpo, então, está lhe dando a receita. Se eu percebo que você vem dura, não olha para mim e tal, o que eu vou esperar? E aí tem aí as grandes manifestações em relação assim, nossa, fui mal atendida, seguiu o script, mas a percepção foi ruim. Pois é. Acho que é a área aí, o hospital, né? E principalmente as pessoas que recebem, fazem triagem no pronto-socorro, tudo, que é a área que precisa de maior sensibilidade do profissional, né? Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Passou bem rápido, né? O assunto é vasto. Passou bem rápido. Queria te convidar a voltar para a gente falar mais sobre o assunto. Muito obrigada, agradeço pela oportunidade. Falar da hospitalidade é sempre bom. É muito bom. Quer passar um contato para quem tiver alguma dúvida em casa? Que legal, eu queria passar. Quem quiser mais informações, eu tenho artigos, estudos, entrevistas. Eu tenho uma TV Hospitalidade com vídeos que você pode ver, entrevistas com vários profissionais da área falando sobre o tema. Então, é IBHE e de Instituto Brasileiro Hospitalidade Empresarial.com.br. E também, se quiser, no Facebook tem o IB Brasil, que eu ponho matérias, assuntos relacionados à área, vídeos, entrevistas, fotos, eventos que nós fazemos, e você pode ir lá aprender um pouquinho mais sobre o tema. Ok. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada. Eu te agradeço demais. Agradeço você que está em casa também. Obrigada pela audiência. Entre no facebook.com/programa Análise Direta. Lá você pode assistir esta e outras edições do programa e pode mandar sugestões para a gente de entrevistados e de perguntas. Um beijo e até o próximo programa. Tchau.